Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Em nome da Caminho Azul, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos juntos para este novo ciclo, o sexto ciclo, o nosso penúltimo ciclo. Tanto que aprendemos a cuidar de nós mesmos, a estabilizarmos o nosso campo mental, mesmo dentro de nossas imperfeições. Estudamos esse ambiente, este material pedagógico que se faz importante para qualificarmos os nossos relacionamentos, para qualificarmos os nossos aprendizados e o nosso crescimento. Estudamos essa força magnífica que é o amor que tudo movimenta. E nos preparamos para as atividades de trabalho, para as atividades de relacionamento. Iniciamos as atividades de relacionamento íntimo, essa proposta de unificação de dois seres para que consigamos exaltar as nossas virtudes, qualificar os nossos sentimentos, chegarmos em um ponto de qualidades e virtudes ainda não perfeitas, mas capazes, com capacidade de nos unirmos em um propósito maior. E agora estudaremos as ações coletivas, as ações onde muitas pessoas que se unem com propósitos parecidos, com propósitos iguais, com vontades de transformações, em ambientes de trabalho, em associações, em comunidades, em países, pessoas que se apaixonam por progressos, por mudanças e que desejam juntos transformar as vidas de outras pessoas, transformar ambientes, transformar naturezas, modificar o mundo para o progresso. Este que é um movimento muito complexo, porque as atividades a quais estamos envolvidas, elas são atividades que estão em movimento e se modificam. Aquele que é o nosso propósito hoje, amanhã já está diferente. E aqueles administradores do universo, administradores do planeta, administradores de nós mesmos, estão atentos na nossa capacidade de nos unir, na nossa capacidade de nos abraçar de forma fraterna e cooperativa e fazer esses movimentos acontecerem independente das adversidades. Nós estamos em treinamento. E a coletividade, ela nos faz nos treinar ao mesmo. Nós precisamos ter um aproveitamento máximo, porque quanto mais conseguimos perseverar no funcionamento coletivo, mais vamos ganhando uma proposta de capacidade de modificação. O objetivo é o progresso. O objetivo é fazer o mundo ser cada vez melhor, um mundo harmônico. Nós somos pessoas diferentes, cada um com potencialidades diferentes. Não existe um ser que é idêntico ao outro, mas nós precisamos trabalharmos de forma igual, aproveitando o máximo de cada um. Por isso, cada uma dessa corrente que vai se formando em prol de um objetivo precisa se sentir igual. Não pode ter mais personalismos. Aquelas virtudes que tanto estudamos, elas têm que eliminar as nossas dificuldades nestes momentos. Nós aprendemos tantos nos relacionamentos individuais que vamos conseguindo nos despersonificar. E neste ambiente em conjunto, não mais nos sentimos uma pessoa única. Nos sentimos parte de uma outra pessoa maior. Este coletivo vira uma pessoa, vira uma unidade. E nós somos partes dessa unidade. Todos diferentes, cada um com suas virtudes e com suas qualidades, cada um com capacidades, mas que dando as mãos, essas capacidades se unem. Nós entrelaçamos os nossos corações e aquela força do amor que era importante para nós movimentarmos uma mudança, quando temos várias forças do amor entrelaçadas se unindo, o poder energético deste campo magnético, desta corrente magnética, ele movimenta com muito mais força. Mesmo que não estejamos juntos nos mesmos locais, que estejamos cada um em nossas casas,
somos capazes de estarmos com os mesmos pensamentos, tolerando as diferenças. Por isso das qualidades terem sido diferentes, porque nós agora temos que ser pacientes, agora nós temos que ter tolerância, porque nenhuma das pessoas desse coletivo são perfeitas, mas a gente abdica das dificuldades, não olhamos para as dificuldades, somamos as nossas positividades, somamos aquilo que temos de qualidades, olhamos para a qualidade de cada um, somando as forças, e aí a energia do amor ela vai se qualificando, e todos nós somos seres pensantes, todos nós somos seres criativos, e quando voltamos todos nós para um pensamento único, este pensamento se une e formam um pensamento gigantesco, um grande campo mental que tem uma capacidade de criar e modificar infinita. Todo pensamento cria, muito antes de aparecer essa criação na matéria, ele já começa a ser movimentado uma energia, como aprendemos nas outras aulas, que vai criando. Agora, o pensamento coletivo tem uma capacidade de criar muito mais. E daí o progresso começa a acontecer. Esses pensamentos, eles não podem ser impulsivos. Lembra que nós aprendemos que nós precisamos ter o controle. E cada ser desta fonte coletiva, deste abraço, deste movimento, deste campo magnético coletivo, precisa refletir. Nós vamos ter pessoas que recebem informações, pessoas que interpretam informações e pessoas que devolvem informações. Esta corrente é como um sistema nervoso de um indivíduo que tem o objetivo de servir, de trazer o progresso para a comunidade. E essa servidão, ela tem duas características: cuidar e ensinar. Cuidar e ensinar de nós mesmos, cuidar e ensinar dos outros, em qualquer matéria do progresso. Lembra que nós temos um cérebro, mas nessas condições nós viramos um grande cérebro, como se cada um de nós fôssemos um neurônio, como se cada um de nós fôssemos uma célula de um indivíduo. As células têm suas funções específicas e essas células, cada uma é importante, mas nenhuma é mais importante do que a outra. Mesmo as células que estão em comando precisam ter a capacidade de se sentirem iguais às outras, porque senão elas não vão conseguir captar as informações que as outras células têm para trazer para nós. E se os outros não se sentirem iguais a quem estiver comandando, se os outros não se sentirem numa posição de igualdade, também não conseguirão levar as informações às células que estão coordenando o sistema. Então nós temos células que recebem informações, células que interpretam e células que agem, que são as funções executivas deste coletivo, e todo mundo trabalhando em conjunto. Todos precisam estar vibrando em uma condição positiva, apesar das dificuldades estarem acontecendo. A grande interesse disso é que a eficiência vai acontecer porque todos estão empolgados com os resultados e começamos a criar um sentimento de paciência, porque se todos estamos nos movimentando, aquele resultado acontecerá, mesmo se tivermos imbuídos em um dilúvio, se tivermos imbuído em uma dificuldade, nós construiremos a nossa arca, uma arca que sobrevive a todos os dilúvios. E cada um de nós, unidos, saberemos esperar a grande tempestade passar. E essa grande tempestade passando, os objetivos vão se cumprindo. Porque agora estamos juntos. Se conseguimos suportar as dificuldades individualmente, se conseguimos suportar as dificuldades em parceria de amor um com o outro, nas nossas intimidades, quiçá o que conseguiremos fazer em coletividade cooperativa e fraterna. E esta paciência passa a ser uma paciência coletiva. E não tem problema se um de nós falharmos, se começarmos a cair em pensamento, sentirmos fraqueza, sentirmos medo, porque os outros, quando estão melhores, podem levantar aquele irmão que está com dificuldade. Quando, como o nosso corpo adoece, nós temos um sistema nervoso que protege. Reconhecemos que o outro não está bem
E aí podemos ajudar o outro a se levantar, mantendo aquele coletivo estável e que persevera para frente. As dificuldades são comuns, só não podemos funcionar como um câncer. Aquele que quer contaminar todo mundo e que quer multiplicar as suas angústias, com aquelas falando mal dos outros, com aquelas ladainhas de trazer os prejuízos, de exaltar os problemas, de exaltar o problema do outro. Isso é que temos que extirpar de nós, porque precisamos trazer a dificuldade, as qualidades e extirpar as dificuldades. E quando vemos um caindo em pensamentos depressivos, quando vemos um caindo em dificuldades, aí sim os outros vêm, o abraçam e elevam ele, como um sistema imunológico que cuida uma célula da outra. A força que esse grupo tem, a força que essa coletividade tem de transformar o mundo é muito grande, porque juntos existem uma resistência, são cérebros que estão entrelaçados, são corações que estão com os mesmos sentimentos e propósitos, e essa união faz uma força, uma corrente eletromagnética de muito poder. E eles começam a funcionar em sintonia. Muitas vezes o outro não precisa nem proferir as palavras, não precisa nem falar o que ele está sentindo ou qual é a proposta. As informações começam a minar em diferentes pessoas do grupo e as propostas novas começam a aparecer como se todos estivessem conversando sem nunca terem sentado numa sala para se reunir. Esta sintonia representa a força natural, é nós voltando a sermos parte da natureza, pois a natureza funciona nessa sintonia. O ser humano precisou, em uma fase do desenvolvimento, desenvolver a linguagem para traduzir a força do pensamento, para que o outro entenda o meu pensamento. Mas quando começamos a funcionar dessa forma, nem a linguagem se faz necessária. Com um olhar, com um gesto, com uma manifestação de amor e de conforto, com uma manifestação de ideias, todos já começam a compreender, porque todos estão na mesma sintonia. Precisamos treinar as nossas crianças a funcionar, todos deste grupo como um grande círculo, em que um círculo que não se fecha, que a gente não encontra arestas, a gente não encontra vértices, porque estão todos de mãos dadas. E no centro desse círculo está o objetivo que recebe energia de cada um daqueles indivíduos igualmente, porque todos estão na mesma equidistância do círculo, porque todos são iguais em força e diferentes em capacidades, cada um no seu lugar do círculo. Eu não posso ocupar o lugar do círculo do outro. E aí essas forças vão confluindo para o objetivo que é o centro. Precisamos treinar essa cognição nas crianças. As crianças precisam treinar a funcionar como um indivíduo único, a funcionar como uma pessoa só. A gente precisa treinar isso nas escolas, a gente precisa treinar isso em casa, botando todos como sendo de um mesmo time para cumprir o mesmo objetivo e sendo iguais, não mais pensando em competição, não mais pensando que eu preciso ser melhor que o outro, não mais pensando que eu preciso subjugar o outro. E aí, as crianças entrando em sintonia nesses processos desenvolverão capacidades que a gente nem imagina, chegarão em potencialidades de funcionar em coletivo sem mais a sociedade funcionar dessa forma. Então, este ciclo estudaremos as características que precisamos ter para o bem funcionar em coletivo, para que todo este movimento funcione de forma harmônica e que assim consigamos fazer a caridade não mais de um indivíduo, mas a caridade que se movimenta de uma coletividade para um outro objetivo. Espero que vocês gostem desse vídeo e possam refletir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.